Pessoal, eu sou Esdras Dantas, presidente da Associação Brasileira de Advogados. E hoje nós estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Conversa com o Presidente, que tem por objetivo mostrar a qualidade, dos nossos quadros de associados. Como nossos associados são altamente qualificados, são pessoas, advogados militantes, advogados inteligentes, preparados, que buscam a dignificação da advocacia, ou seja, a excelência na profissão, as boas práticas jurídicas e também tudo isso se mantendo dentro dos princípios éticos da profissão. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Lucas Espírito Santo. Dr. Lucas é um advogado, um craque em direito digital, especializado em direito digital, faz parte da diretoria da ABA, nas cidades satélites. E eu vou começar primeiro agradecendo ao Dr. Lucas a participação nesta edição do programa Conversa com o Presidente e dizer que é uma alegria muito grande estar recebendo aqui. E eu já passo a palavra para você, perguntando quem é o Dr. Lucas do Espírito Santo. Opa, doutor Esdras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando diretamente com o presidente da nossa Associação Brasileira dos Advogados, né? E espero poder contribuir aqui com o nosso programa. Meu nome é Lucas do Espírito Santo. Eu sou advogado já há cerca de 6 anos aqui em Brasília, mas com atuação nacional. Tenho meu escritório, sou sócio fundador da Andrade Carneiro e Espírito Santo Advogados, que fica, a atuação principal aqui em Águas Claras, no edifício Connect Towers. E nossa atuação é especializada em direito civil e empresarial. Ultimamente, eu venho me especializando, estudando e me aprofundando os estudos diários no direito digital, visando atuação nessa área. Meu percurso acadêmico, basicamente, veio do Uniceub, aqui de Brasília, com excelentes professores. Fiz um intercâmbio breve na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e atualmente eu sou mestrando em Direito Empresarial e Digital pela Universidade Nova de Lisboa. Também estou fazendo alguns cursos de pós-graduação para complementação e buscando atuação aí nesse nosso cenário nacional. Que bom, doutor Lucas. Olha, então, por isso que eu falo, estamos diante de um advogado estudioso, qualificado, que realmente tem um propósito de ser útil à sociedade. Mas o tema que nós vamos abordar justamente é um tema da sua área, que é a inteligência artificial. Maravilha. Então, eu gostaria de começar essa nossa conversa perguntando ao Dr. Lucas o que é a inteligência artificial. Doutor, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela tem questões técnicas aí da ciência da computação, mas eu poderia resumir a inteligência artificial como um sistema de algoritmos criada para simular a inteligência humana, realizar tarefas que a inteligência humana é capaz de cumprir. Então, por exemplo, processamento de dados, questões linguísticas, tomada de decisões. Então, são sistemas criados para te ajudar e aprender e te ajudar a resolver tarefas como se fosse inteligência humana. Que bom, poxa, realmente é um tema complexo que o brasileiro está começando a conviver com a inteligência artificial há pouco tempo, Sim. E precisa primeiro conhecer o que é. Muita gente não sabe ainda, infelizmente, só os mais jovens, só aqueles que estão ligados em tecnologia, estão mais próximos à inteligência artificial, que hoje veio para ficar, Com certeza. Hoje tem dado uma grande contribuição para todos os profissionais de todas as áreas, porque a inteligência artificial hoje é uma ferramenta imprescindível para muitos de nós. Mas, olha, falamos aí o que é inteligência artificial, e eu perguntaria ao Dr. Lucas,
Existe alguma regulamentação para esse tema no Brasil? Já está sendo regulamentado? Como é que está essa situação da regulamentação? Há projetos no Congresso que está cuidando disso? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, primeiramente, atualmente, nós não temos definida uma regulação de inteligência artificial diretamente aqui no Brasil. Né? O primeiro país, ou o primeiro ordenamento jurídico, né, que eu diria assim, a regulamentar a inteligência artificial foi a União Europeia, que neste ano de 2024, agora em julho, promoveu o seu primeiro regulamento, né, para toda a União sobre esse tema. Então virou um marco legal para o mundo inteiro estudar, né, aprender e buscar implementar aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o PL, se não me engano, 2338, que foi instituído em 2023, que está debatendo sobre inteligência artificial. Porque a tecnologia, quando ela é posta, e ela está no mercado amplamente acessível e muitas vezes gratuitamente, o pessoal começa a utilizar, né, as pessoas utilizam e não tem mais volta. Então é preciso trabalhar a regulação de uma forma a continuar incentivando a inovação tecnológica, a implementação, mas por outro lado, garantir, né, os direitos fundamentais das pessoas. Porque existem, né, várias preocupações em relação às tecnologias, se elas podem substituir um trabalho ou outro, que tipos de dados que elas coletam e com que elas trabalham e tudo mais. Então, assim, é uma conversa complexa, né, e a regulação ela tem que ser feita de uma forma que busque um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a proteção, as garantias de direitos fundamentais. E você tem alguma notícia da tramitação desses projetos? Como é que está? Os debates estão acontecendo de forma mais intensa? Está tendo audiências públicas? Como é que está a tramitação desse processo no Congresso Nacional? Olha, doutor, já tiveram várias audiências públicas. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que está trabalhando diretamente lá, que foi o meu orientador do Uniceub, professor Daniel Bozon, doutor em Direito, está participando dos debates e tentando, né, buscar um equilíbrio, exatamente como eu vinha falando. E, assim, os debates já estão avançados, já temos aí 1 ano, né, de debates públicos sendo promovidos, várias instituições participam, né, com terceiros interessados, dando seus pareceres, mas atualmente ainda está muito cru, né, ainda está num cenário em que não está amadurecido. Ainda tem diversos interesses, né, de várias instituições a se trabalhar para chegar no equilíbrio da norma e ter uma norma aí que consiga cumprir esse objetivo. Bom, pessoal, para quem está entrando agora no programa, eu estou entrevistando aqui o Dr. Lucas do Espírito Santo, um especialista em direito digital. Meu nome é Esdras Dantas e eu estou aqui no programa Conversa com o Presidente da ABA. E eu aguardo vocês no próximo bloco, onde teremos a dar continuidade a essa nossa conversa aqui com o nosso entrevistado do dia. Até lá!
pessoal, eu sou Esdras Dantas, presidente da ABA, e estamos agora no segundo módulo, né, no segundo bloco, digamos assim, do nosso programa de hoje. Estou entrevistando aqui o Dr. Lucas do Espírito Santo, que é um especialista em direito digital, e no primeiro bloco nós falamos sobre a inteligência artificial, seu conceito, fizemos alguns comentários sobre esse tema. Mas nesse segundo bloco, doutor Lucas, eu gostaria de falar sobre a LGPD, quer dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados. Que lei é essa? Você poderia dar uma explicação para os nossos colegas associados que estão nos assistindo, né, no nosso canal da ABA no YouTube? Doutor, me fale sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Que lei? Qual é o objetivo dessa lei? Perfeito. Doutor Esdras e queridos associados, a Lei Geral de Proteção de Dados é o regulamento brasileiro sobre esse tema, sobre proteção de dados, né? Ela se aplica diretamente às pessoas físicas. A preocupação dessa lei é proteger os dados, né, a privacidade das pessoas físicas, pessoas naturais. Então, ela se preocupa, né, buscando um equilíbrio entre inovação tecnológica e proteção de direitos e garantias fundamentais, né, a proteger e incentivar essa matéria. Ela é um regulamento que já está aprovado e implementado há alguns anos, se não me engano fez 3 ou 4 anos de implementação, né, e nós temos uma autoridade nacional, uma autarquia, né, que trabalha, que chama ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que fiscaliza, né, e aplica aí as sanções relativas à proteção de dados no Brasil. Olha, eu tenho assistido, sabe, denúncias de vazamento desses dados, né, principalmente dos nossos cadastros em banco. Uhum. Hoje mesmo, olha, eu hoje estou vacinado, né, porque eu sou alvo, pela idade, diariamente, de pessoas que querem aplicar golpe na gente, né? E eles conseguem meus dados, né? Eu lembro que quando você abre uma empresa hoje, no mesmo dia já chove de pessoas te procurando, oferecendo serviços, né? Os bancos também estão sendo alvo de violação de golpistas, né, que conseguem não sei como, e eu acho que agora eu soube que é muito fácil você encontrar dados de qualquer pessoa na internet, você compra, né? Sim. Então esses golpistas estão surfando, e aliado a isso tem a impunidade também, né? Porque eles sabem que ganham milhões e sabem que não vão ficar presos, porque esse é um problema sério no nosso país, é a questão da impunidade. Sim. E eu gostaria de perguntar ao doutor Lucas, que é o nosso diretor da ABA, na cidade de satélites aqui do Distrito Federal, gostaria de perguntar o que o senhor acha desses vazamentos aí, qual é o remédio que o cidadão pode aplicar aí para evitar, né, que seus dados sejam divulgados e entregues a pessoas inescrupulosas. Doutor Esdras, essa é uma pergunta complexa. A resposta é complexa, porque ela envolve múltiplos fatores. Ela envolve, primeiramente, uma cultura que deve ser disseminada em relação à proteção de dados. Infelizmente, apesar do nosso regulamento de proteção de dados brasileiro já estar instituído há alguns anos, a sua aplicação tem sido fraca no mercado nacional. Os players que nós vemos aplicando isso são geralmente as grandes empresas que estão preocupadas com reputação e tudo mais. Mas pequenas e médias empresas, não há aí uma regulamentação, uma fiscalização, sobre isso. Então, o primeiro passo seria uma instituição de uma cultura maior de proteção de dados, uma aplicação maior, implementação maior pelas empresas e instituições da cultura de proteção de dados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que o cidadão poderia fazer para ter, né, um pouco mais de proteção, seria exatamente informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazer, né, como se fosse um boletim de ocorrência, né? Uma denúncia, quando ficar sabendo dessas
desses vazamentos, porque geralmente as pessoas leem nas notícias, vazou 50 mil dados de brasileiros, mas ninguém sabe se os afetou ou não. Então é importante essas denúncias para que a ANPD tenha aí o respaldo para buscar sancionar quem quer que seja os responsáveis pelos vazamentos. E por fim, uma atuação mais forte da própria ANPD. Ela hoje é limitada em recursos humanos e financeiros, né, para conseguir ter uma capilaridade maior no nosso mercado e buscar, né, cobrar a implementação de pequenas e médias empresas também. É aí, inclusive, onde temos uma questão, né, de como o advogado atua nessa área. Esse é um dos problemas, porque como apesar de existir um regulamento, né, ele não tem sido implementado por pequenas e médias empresas em geral, né, você só tem as grandes empresas, então o mercado fica muito limitado. Olha, é um tema realmente complexo, né, que a gente precisa enfrentar, estudar, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque nós estamos assistindo aí muitos cidadãos serem alvo de golpes e muitos estão entrando na justiça. Tenho visto algumas decisões judiciais, inclusive, punindo os bancos que estão... no meu sentido, assim, eu não conheço as decisões, mas me parece que é por conta da inércia dos bancos na proteção de dados dos seus clientes. Eu queria indagar do doutor Lucas aqui, como advogado, né? O senhor tem sido procurado aí para ações nesse sentido, de proteção do consumidor, que tem seus dados violados. Qual é o nicho dessa atuação profissional? O que o advogado que atua no direito digital, qual é o tipo de demanda que ele costuma receber em seus escritórios? Perfeito. Então, no direito digital, é uma questão lato sensu, nós temos vários temas. Dentre eles, proteção de dados é um, inteligência artificial é outro, e outros temas que nós temos. Por exemplo, as questões criminais, de uso de provas digitais, dentro dos processos e tudo mais. Geralmente, na atuação do direito civil, vinculada ao direito digital, nós temos essas causas. A questão dos golpes, né, que as pessoas têm sofrido e buscam aí a reparação de danos. Que envolve também, além de envolver questões, às vezes, de proteção de dados, envolve direito do consumidor, né, e o direito civil, em geral. Então, muitas das causas, hoje em dia, têm sido em relação à recuperação de danos por essas fraudes cometidas. Mas também existe, né, para a advocacia de quem trabalha com direito digital, a advocacia consultiva. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria a obrigação de grandes empresas de terem um encarregado de dados, que é um cargo de uma pessoa que pode ser cumulativo, não precisa ser somente advogado, mas geralmente o advogado é mais qualificado para isso, que é o responsável pela questão de privacidade e proteção de dados da empresa. Então, ele vai ajudar a empresa a implementar essa cultura de proteção de dados, mecanismos de privacidade, de compliance, né? Informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando há problemas, né, vazamentos, e tomar as medidas cabíveis. Então, hoje, o advogado que atua, por exemplo, de direito digital, que atua com LGPD, trabalha geralmente na área consultiva, né? Dentro dos outros temas de direito digital, aí depende. Se for uma questão judicializável, por exemplo, como essa de fraudes, é uma questão de justiça que envolve outros temas do direito, como direito do consumidor, direito civil. Então, assim, imagino que a maioria das demandas hoje, quando não é da área consultiva, são essas de questões de fraude, de vazamento de dados, de utilização de selfies, ou às vezes até biometria, né, por meio dos criminosos, para roubar dinheiro das contas das pessoas. Isso tem acontecido, assim, foram inúmeros casos esse ano já que eu trabalhei. É lamentável, né? Lamentável, infelizmente. Lamento porque a maioria desses golpistas estão presos, né, nos presídios. Eles têm uma habilidade muito grande para convencer as pessoas, coitados, principalmente os idosos, né? Então, eu queria dizer que nós vamos encerrar esse segundo bloco, mas dizer que nossa conversa está muito boa, mas temos mais um bloco para encerrar
E eu estou aqui entrevistando o Dr. Lucas do Espírito Santo, advogado, membro da ABA e especialista em direito digital. E eu aguardo você no próximo bloco para continuarmos a nossa conversa aqui. E também já chegando ao final, já começando a nos despedir, a baixar o trem de pouso nesse nosso programa. Muito obrigado e até já! Olá, pessoal. Eu sou Esdras Dantas, para quem está chegando agora, presidente da Associação Brasileira de Advogados, e nós estamos aqui com mais uma edição do programa Conversa com o Presidente, que tem por objetivo mostrar a qualidade dos nossos quadros de advogados e de advogadas. E estamos entrevistando aqui hoje o Dr. Lucas do Espírito Santo, um jovem advogado especialista, estudioso do direito digital. Então, está aqui conversando sobre inteligência artificial, e aí, nesse segundo bloco, nós mudamos para a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o objeto do segundo bloco, mas ainda dando um pouquinho, falando sobre esse tema, doutor Lucas, eu sei que tem um órgão que fiscaliza isso, que é a autoridade, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a atuação desse órgão aí, se está sendo boa, se é eficiente ou não, se está deixando a desejar, e quais são os desafios que esses órgãos, eventualmente, ou o próprio consumidor estão enfrentando aqui com relação a essa fiscalização, que eu considero de extrema importância para a aplicação da lei, né? Sem essa fiscalização, essa lei não vai ter a dimensão que a gente pretende que tenha, né? Doutor Lucas, o que o senhor acha da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Olha, doutor Esdras, a ANPD, como nós chamamos, ela é uma autarquia federal, né,
com independência financeira, certo? E ela visa pegar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o nosso regulamento, e através dos seus decretos, né, regulamentar a própria lei em suas lacunas, ou até mesmo nas partes que foram deixadas pela lei para serem regulamentadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela tem atuado, né, buscando sedimentar conceitos e definir questões que são abertas pela lei, né, com bastante, eu diria assim, com bastante legado, com bastante inspiração na lei e no regulamento europeu, que é de onde vem a nossa inspiração para criar a LGPD, e ela tem atuado como ela pode. Eu vejo ela sendo ativa nessas definições, né, dessas lacunas e dessas regulamentações. Entretanto, como eu disse, mencionei brevemente no último bloco, ela é limitada por questão financeira e por questão também humana. São poucos funcionários, né, é uma autarquia nova, que tem poucos funcionários e pouco recurso. Então, aonde que eu vejo a ANPD atuando atualmente? Nas grandes empresas, fiscalizando os grandes players, que tratam com maior quantidade de dados, né, as empresas mais sedimentadas. Essas vêm sido fiscalizadas e eu não tenho notícia assim, de grandes condenações, nem nada do tipo. Entretanto, o grosso do mercado, em relação à proteção de dados, são as pequenas e médias empresas, que devem compor aí 70% ou mais, né, da quantidade de dados nacionais. Então, assim, a fiscalização para esses players, pequenos e médios, ela tem deixado a desejar. E, assim, eu não sei se seria até possível com a estrutura atual da ANPD. Teria que haver, né, assim, existir um incentivo maior para que a ANPD pudesse alcançar, né, essa capilaridade toda do mercado. Olha, eu acho que eu tenho visto muitas críticas do cidadão a respeito dessas agências de fiscalização. Muitas delas estão sendo até vistas como estão a serviço das grandes empresas e não do povo, né? Então, a gente tem que ficar atento, realmente. Vamos torcer para que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados cumpra o seu papel, que ela cumpra a missão pela qual ela foi criada, né? Você sabe que ela tem aparecido pouco no mercado, né? O que você ia complementar? Sim, exatamente. Nós temos aqui no Brasil um exemplo excelente de como uma autarquia federal funciona, que é o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Eu tive a honra e o prazer de estagiar lá, foi o meu primeiro estágio, junto com o Dr. Daniel Bozon, que eu mencionei previamente. E lá é uma instituição que é premiada mundialmente como uma das melhores do mundo, né, nessa área de, né, defesa aí, dos direitos antitrust, né, de concorrência e competição no mercado. Então, eu acho que nós temos a inteligência, o know-how para fazer essa autarquia federal, a ANPD, funcionar. O que falta, a meu ver, é um interesse, né? É necessário um investimento, é necessário uma disseminação da cultura da importância da proteção de dados. As pessoas não têm noção, doutor Esdras, de como é importante que os dados pessoais das pessoas naturais sejam protegidos. Hoje, com a tecnologia, o que nós estamos falando aqui, dependendo das configurações do seu telefone, ele está captando mensagens, ele está captando sua voz, ele está vendendo esses dados para empresas que vão trabalhar, às vezes, né, por exemplo, com a inteligência artificial, que imita a sua voz sem a sua autorização. Entende? Porque tudo são dados, tudo é energia e matéria. Então podem ser transformados em dados e são comerciáveis, né? Então, assim, o próximo petróleo do mundo são os dados. Então é muito importante essa proteção. Olha, eu concordo plenamente. Conheço a fundo o CAD, já tive até algumas causas lá. Sou amigo do ex-procurador-geral do CAD, que é o Dr. Walter Agra, lá da Paraíba. Fui amigo de um grande conselheiro, foi professor da UNB, foi meu conselheiro quando eu fui presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal aqui, o professor Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, que é um nome muito respeitado no direito administrativo, professor da UNB, como eu falei, e realmente lá a diferença que o senhor notou aí foi que lá tem pessoas qualificadas para o cargo. Sim. Infelizmente, nessas outras agências, parece que são pessoas que mais são jabutis. Não sei se você conhece a história de jabuti. Né? Não conheço. O Ariano Suassuna, das suas obras, de suas citações, ele fala que quando você estiver indo na estrada, chovendo, e vê um jabuti em cima da árvore, tenha certeza de uma coisa: alguém colocou ele lá, porque jabuti não sobe árvore. Então, eu vejo esses representantes de órgãos que não são vocacionados como jabutis. E esse é o grande problema nosso da fiscalização, porque, infelizmente, são indicações políticas e que realmente não estão preparados para exercer a sua missão com independência, porque um cargo desse precisa ter independência, porque vem chumbo grosso de tudo que é lado, né? Sim. Mas olha, doutor Lucas, nós estamos aqui baixando o trem de pouso do nosso programa, queria fazer um agradecimento super especial por ter aceito o nosso convite para participar desta edição do programa Conversa com o Presidente, que eu já disse, nossa missão aqui é mostrar para os nossos associados, para os advogados, para todos aqueles que têm interesse no assunto, que nós temos aqui na aba um advogado especializado em direito digital, uma pessoa estudiosa, uma pessoa preparada, e foi uma grande honra recebê-lo aqui no nosso programa, e eu vou passar a palavra ao senhor para as suas considerações finais. Obrigado, doutor Esdras. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando diretamente com o presidente da nossa associação e podendo passar aqui um pouquinho para os nossos telespectadores, para os nossos associados, da minha experiência, né? Poder contribuir, porque eu acho que a nossa associação ela é criada para isso, né? Para promover o advogado, para poder colocá-lo em evidência, né, e trocar informação e crescer junto, né? Esse é o nosso propósito. Então, agradeço muito esse convite, fico honrado e estou aqui à disposição sempre que o senhor precisar e quiser. Olha, nós é que agradecemos. Eu até já convidei o doutor Lucas aqui para que venha aqui outras vezes no nosso programa falar sobre o direito digital. E eu queria, doutor Lucas, dizer que estamos chegando ao final, infelizmente o tempo está esgotado. Esse é um programa que é semanal, né? E entrará no ar aí a qualquer momento. E eu queria fazer mais uma vez um agradecimento, dizer que o senhor deu uma grande contribuição para que nosso programa cumpra a sua missão, que é difundir o direito digital, o direito de outras áreas, e dizer que o senhor sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima.